Olá, boa tarde. A Câmara dos Deputados rejeitou a proposta de emenda constitucional que mudava a maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos para os crimes graves. Esses crimes são o homicídio doloso, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, estupro, lesão corporal grave e roubo qualificado. Eram necessários 308 votos para a PEC passar na Câmara, mas os votos favoráveis à mudança somaram 303, ou seja, 5 a menos. O plenário deve analisar ainda o texto original da PEC, que prevê a redução da maioridade para todos os crimes. Você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. A Assembleia Legislativa aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2016. Eleitos presidente e vice da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia. CPI descobre que multas aplicadas às empresas de telecomunicações não são pagas. Professores e bancada petista debatem propostas de mudança no ensino médio do ano que vem. Jornal da Assembleia começa agora. E no último dia, antes do recesso parlamentar, os deputados paulistas aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o ano que vem. Já passava das 9 horas da noite quando os deputados encerraram a discussão da LDO. Em seguida, começou a votação. O projeto enviado pelo governador Geraldo Alckmin foi aprovado na forma como foi votado na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. A LDO de 2016 acatou 52 emendas das 270 apresentadas pelos parlamentares. No plenário, recebeu 61 votos favoráveis e 15 contrários. Os votos contrários foram dos deputados das bancadas do PT, PSOL e PCdoB, que marcaram posição especialmente quanto ao investimento nas universidades públicas estaduais. O governo repassa 9,57% da arrecadação líquida do ICMS para as entidades. A oposição defendia o repasse da parcela sobre o total bruto do imposto. Antes da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, os deputados da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento do Legislativo Paulista debateram sobre o parecer elaborado pelo deputado Vaz de Lima, do PSDB, e os votos contrários feitos pela bancada do PT. O voto contrário da bancada do PT começou a ser lido pelo deputado João Paulo Rilo. Com mais de 80 páginas, o texto levaria várias horas para ter a sua leitura concluída. Porém, um acordo entre os deputados integrantes da comissão encerrou a apresentação do documento, abrindo espaço para a discussão e a votação. O PT reuniu no seu relatório todas as emendas da oposição que não foram acolhidas no parecer da LDO feito pelo relator Vaz de Lima, do PSDB. Entre essas emendas, a que estabelece o repasse do valor bruto do ICMS às universidades estaduais. Desde 1995, as entidades recebem uma fatia de 9,57% da receita líquida do imposto, ou seja, sem os juros e as multas que envolvem a arrecadação, uma diferença que corresponde a 100 milhões de reais por ano. Nós fizemos uma emenda e conseguimos que o governo voltasse atrás em sua posição. Agora nós estamos num processo aqui de discussão interna, de obstrução, para ver se é possível avançar e aumentar os repasses para as universidades, que tem crescido, elas expandem, aumentam o número de salas de aulas, o número de alunos e não aumenta o número de repasses, ou seja, é um tiro no coração do desenvolvimento. O voto em separado da oposição incluiu outras propostas. Nós apresentamos um voto em separado, que demos início à leitura, que aponta ali uma queda de investimentos. E o principal, não tem previsão para o pré-sal até hoje. Os royalties, recursos que vêm do pré-sal para o estado de São Paulo, eles estão soltos no orçamento, sendo que tem uma orientação nacional que você tem que garantir 75% para a educação e 25% para a saúde. Na votação, o parecer do relator venceu o da oposição por 5-2. Eu penso que essa votação faz parte do processo legislativo da Casa, mas eu imagino que nós deveríamos num acordo com os partidos demais da Casa, pensar nesse sentido, especialmente na questão da universidade, né? Eu penso que seria uma alternativa bastante importante para a gente terminar esse processo de votação da LDO aqui na Casa positivo. E a Comissão Parlamentar de Inquérito divulgou um relatório com valores de multas aplicadas pelo PROCON de São Paulo em empresas de telecomunicações. Os parlamentares querem ter também informações da Justiça sobre o andamento processual da aplicação dessas penalidades.
A pedido do deputado Orlando Morando, do PSDB, que preside a CPI, que investiga os serviços prestados pelas empresas de telecomunicações, envolvendo telefonia fixa, móvel, internet e televisão por assinatura no estado de São Paulo, o Procon São Paulo informou o montante de multas aplicadas pela entidade a estas empresas e também quais foram os valores pagos. A Telefônica Brasil, que hoje integra o grupo Vivo e que detém a maior parcela da telefonia móvel em São Paulo, recebeu de 2001 a 2015 62 autos de infração no valor de R$ 190.121.000. Pagou R$ 1.380.000. No relatório, exemplos também de empresas que até agora não pagaram nada. É o caso da Oi Móvel S.A., que de 2014 a 2015 recebeu 4 autos de infração do Procon, totalizando R$ 8.485.000. Não pagou nem um centavo. Nós queremos saber o quanto o Procon tem validade, quanto custa o Procon para o estado de São Paulo, porque se isso está acontecendo com essas empresas, é possível que outros segmentos também são autuados. E o efeito prático disso é nada, porque eles não pagam as multas. Né? O que é feito? É TAC que é feito depois? Então são números que nos preocuparam bastante. Né? Eu acho que, acima de tudo, o que nos traz é uma preocupação muito grande, porque o consumidor não é respeitado e o efeito fim das multas também não são recolhidos. O deputado Luiz Fernando Machado, do PSDB, que integra a comissão, disse que as multas muitas vezes entram na composição de TACs, termos de ajuste de conduta. Ou seja, ao invés das empresas pagarem a multa, negociam com a justiça para que o valor da penalidade seja convertido em investimento para a melhoria da prestação do serviço, o que desvirtuaria seu caráter fiscalizador. Essa é uma prática não só em âmbito estadual, nós acompanhamos também isso em âmbito nacional. A Anatel, quando exerce o seu poder de fiscalização e autua essas empresas percorrem o mesmo caminho. São inúmeros recursos administrativos, depois recursos judiciais, já na esfera do Poder Judiciário, judicializam a questão e, ao final, quando constata-se que efetivamente deve ser pago o valor, eles transformam isso em TACs para investimentos. Então, a multa se transforma, no fim, não no exercício de poder de fiscalização destes órgãos. A ideia é que a CPI possa se posicionar com relação a essas multas que são aplicadas e não pagas. A CPI já aprovou convocações para ouvir os presidentes das empresas de telefonia móvel e fixa e algumas que operam internet no estado de São Paulo. O responsável pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, no estado de São Paulo, deve ser ouvido na próxima reunião da comissão. Pois é, as empresas aí são multadas, mas não pagam a conta. E quem acaba sofrendo e pagando essa conta é o consumidor. Saber agora da previsão do tempo, uma quarta-feira de tempo nublado e chuvoso em toda a região metropolitana de São Paulo. A máxima chega a 23 graus. Em Campinas, tempo nublado, a temperatura cai no fim da tarde. Agora a máxima é só de 21 graus. Em São José dos Campos, tempo parcialmente nublado. A máxima chega a 24 graus. Em Sorocaba, tempo frio e chuvoso, a máxima de 21 graus. Em Ribeirão Preto, a previsão de tempo parcialmente encoberto. A máxima é de 24 graus. O Sindicato dos Professores e Deputados Petistas debatem propostas da mudança no ensino médio de São Paulo prevista para o ano que vem. Você tem os detalhes depois do intervalo. Até já. Bom, e as mudanças no ensino médio de São Paulo previstas para o ano que vem são discutidas aqui na Assembleia Legislativa. A reforma proposta pela Secretaria Estadual da Educação, ela prevê as mudanças no segundo e terceiro ano do ensino médio. Os alunos vão poder decidir quais disciplinas estudar, ou seja, eles vão definir a própria grade de ensino. Bom, ontem o debate aqui na Assembleia Legislativa foi proposto pelo Sindicato dos Professores e também pelos deputados da bancada do PT. Na audiência pública, uma pergunta: como seria o ensino médio ideal? 3 anos que são a etapa final da educação básica e que devem garantir a todos os alunos formação para o trabalho, continuidade do estudo e cidadania. São as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, uma cartilha para todos seguirem. Mas, na prática, governos e escolas estão reprovados. Não é mais possível ter um país que queira ser soberano num ambiente desse de comunicação e de conhecimento,
sem que as pessoas tenham pelo menos o nível médio, tá certo? Para poder exercer a cidadania, para ter o conhecimento de ter a sua vida e o exercício do seu trabalho. O que nós precisamos fazer é transformar essa escola em algo que seja mais relacionado com a vida e com o futuro dos jovens. Já o professor João, coordenador do Fórum Estadual de Educação, falou sobre a realidade de São Paulo. Aqui a evasão e a reprovação afetam 20% dos cerca de 1.600.000 alunos do ensino médio no estado. Faltam professores, falta laboratório. Não dá para fazer um bom ensino de ciências se ele não for experimental. Ele não é apenas teórico. E hoje você vai em muitas escolas e você vê professor dando química na lousa, por exemplo. Não é. É óbvio que isso desestimula o estudante. Por isso que você tem, aliás, no ensino médio, um percentual de abandono que é razoável. A APOESP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, também quer discutir as mudanças propostas pelo governo do estado para o ano que vem, que devem permitir a opção dos alunos por determinadas matérias. Isso pode incorrer um risco. Qual? Lá na frente, quando o aluno for avaliado, o aluno ter dificuldades de aprendizagem, né? Ele não vai conseguir passar nos testes, porque as outras avaliações, elas não vão mudar em função disso. Não é papel do governo nem da Secretaria da Educação, não é competência deles, isso é competência do Conselho Nacional da Educação, estabelecer diretrizes curriculares nacionais. Deputados da bancada do PT participaram da audiência e apoiaram os professores. Nós vamos votar o plano estadual de educação aqui na Assembleia sem um mínimo de discussão. E o ensino médio é fundamental, porque o ensino médio é aquele que faz o preparo para a vida. Não só para o mundo do trabalho, mas para a continuidade do estudo e para a cidadania. O governo não pode pegar de cima para baixo essa desconstrução. Acho que para construir, eu acredito que a gente tenha que dialogar muito. O governador deveria pedir para o seu secretário de Educação fazer rodas de diálogos nas escolas de ensino médio para que a gente pudesse fazer uma proposta que dialogasse com os alunos, com os pais dos alunos e com toda a comunidade escolar. A Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa encerrou as atividades do semestre com pedidos de informações sobre obras do metrô de São Paulo. Na pauta curta, de 7 itens, foram aprovados 2 projetos de lei. O do deputado Gerson Bittencourt estabelece requisitos às empresas que executam serviços ou obras como subcontratadas da administração direta. O do deputado Orlando Bolsoni, do PSB, autoriza o Poder Executivo a criar um comitê técnico para acompanhar os recursos hídricos do Estado. E por falar em água, o presidente Alencar Santana Braga, do PT, disse que a vinda do presidente da Sabesp, Gerson Kelman, foi um dos melhores debates do semestre. Foi uma grande vitória aprovar esse requerimento do presidente da Sabesp e deu para perceber ainda que a gente tem essa questão da crise hídrica ainda delicada, demanda diversos investimentos, e uma questão que foi muito debatida, muito indagada, é porque ainda nesse momento várias obras estão sendo contratadas em emergência, se a gente sabe desde o ano passado que tem problema. Então, nós estamos apontado que o principal problema da crise hídrica é a falta de planejamento. Não se investiu em novos reservatórios, novos sistemas de produção e distribuição de água. Por isso que nós estamos vivendo essa crise aqui no estado de São Paulo, dependente praticamente do Cantareira. Agora, o presidente da comissão pede informações sobre as obras do metrô de São Paulo. Requerimentos aprovados solicitam dados sobre a linha 6 laranja e sobre a 15 prata, um monotrilho. A gente apresentou os requerimentos para buscar algumas informações. Por exemplo, a linha 15 do monotrilho, que só tem 3 quilômetros funcionando, quer dizer, não tem sentido ter um investimento tão grande e ter somente 3 quilômetros em funcionamento. A gente quer saber mais informações, por que tem só isso que foi entregue, qual o cronograma de obra para poder continuar, para beneficiar a população, se houve problema de engenharia, se houve problema de projeto, que segundo informações parece que haveria, em relação à execução da obra. Nós necessitamos de muito mais quilômetros de metrô, de trem. O governo do estado anuncia aquilo, o monotrilho, como se fosse o metrô, por exemplo, mas
só inaugurou 3 quilômetros e não está dando sequência. Então a gente quer saber, buscar essas informações, bem como a linha que vai para Brasilândia, Freguesia do Ó, uma região importante de São Paulo, da capital, populosa, que precisa também ter o transporte metroviário chegando até lá. E a gente quer saber qual é o cronograma dessa obra e como é que está. E a Frente Parlamentar de Apoio às cidades da Baixada Santista e também do Vale do Ribeira foi lançada aqui na Assembleia. O auditório Paulo Kobayashi ficou pequeno para receber os prefeitos, vereadores, assessores e convidados. A criação da frente tem como objetivo intermediar soluções entre os municípios das duas regiões com o governo do estado de São Paulo, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, o desenvolvimento social e econômico, científico e tecnológico, sem falar da preservação ambiental, uma das metas de compromisso da Frente Parlamentar. A gente precisa fazer com que possa chegar investimento, por exemplo, em mobilidade urbana em todas as cidades. Outra tarefa importante, saúde pública. Os investimentos estão muito concentrados na cidade de Santos, nós precisamos descentralizar isso. O Vale do Ribeira tem outras demandas também parecidas, mas em especial com relação à qualificação, por exemplo, os jovens, até alguns conseguem se qualificar lá, mas não tem a mão de obra lá, não conseguem ter oportunidade de emprego lá. A região do Vale do Ribeira é formada por 24 municípios e conta com uma das áreas de beleza natural mais exuberante do estado. A Baixada Santista é formada por 9 cidades e se destaca por suas praias. É caracterizada pela grande diversidade de funções em seus municípios, como o Parque Industrial de Cubatão e o Complexo Portuário de Santos, o maior e mais importante da América do Sul. Criar uma discussão dentro deste fórum que vão ter diversos deputados, junto com os prefeitos, com os olhos estratégicos, não só olhando o dia a dia, olhando o seu embigo, querendo resolver o seu problema do seu governo, mas olhar a região como um todo. Duas regiões importantes, regiões que são muito interligadas, o Vale do Ribeira e a Baixada Santista, com grandes desafios de infraestrutura, de saúde, a região portuária, enfim, duas regiões muito importantes para o estado de São Paulo. O vice-coordenador da Frente Parlamentar de Apoio aos Municípios da Baixada Santista e Vale do Ribeira, o deputado Paulo Correia, falou da importância da criação da frente. Integrar os prefeitos, os vereadores, a gente acaba tendo uma região unida e uma região que pode trazer a sua voz, ser ouvida um pouco melhor pelo governo do estado. Então eu tenho certeza que vai ser de grande valia. Saber agora como fica o tempo em mais cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, tempo nublado, a máxima é de 27 graus. Em São José do Rio Preto, uma quarta-feira com tempo encoberto, a máxima chega a 28 graus. Em Mogi das Cruzes, chove fraco no fim da tarde, a máxima é de 22 graus. Em Piracicaba, tarde de tempo encoberto, a máxima chega a 20 graus. Eleitos presidente e vice da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia. Você vai ver quem são eles após o intervalo. Até já. O deputado Milton Leite Filho, do Democratas, é o novo presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia. A vice-presidência ficou com o deputado André do Prado, do PR. Eles vão ficar 2 anos no cargo. Foram 3 meses de decisões até chegar na eleição de... É esta comissão que, como o próprio nome diz, fiscaliza tudo o que o Estado administra. Ela vai ter uma atividade muito constante e importantíssima, para todo o estado de São Paulo, devido ao encaminhamento que ela pode dar, a força que ela tem para convocar qualquer secretário, enfim, desempenhar realmente uma função fiscalizadora, onde a gente possa fazer o melhor uso do dinheiro público e atender as principais demandas da população do estado de São Paulo. Então já chega abertos a propostas novas dos deputados para, de repente, fazer comissões em conjunto, com CPIs. Novidade aqui na casa, né? No que for pertinente, essa comissão estará atuando. O mais importante é o seguinte, é conseguir levar a informação para a população de uma forma fácil, didática, que entenda-se o que acontece e como acontece. Isso é muito difícil. Cada continha que o cidadão paga tem imposto. É aquilo ali que ele tem que saber. A Comissão de Fiscalização e Controle já tem dia e hora marcados para as reuniões. Será sempre às quartas-feiras, às 14h. Bom, enfim... Férias, né? Julho chegou e a garotada deixou os livros de lado. É hora de pensar naquela viagem tão esperada. Olha, mas quem for pegar estrada, tem um compromisso inadiável. Verificar se está tudo em ordem para evitar os acidentes. O repórter Jorge Machado está agora ao vivo numa oficina mecânica lá na zona sul da cidade. Olá, Jorge, boa tarde. Jorge, quais são os principais itens que o motorista deve checar, claro, antes
de pôr o pé na estrada. Boa tarde para você. Oi, Sérgio, boa tarde. Nós vamos fazer um checklist aqui de segurança com o Zé Maria Cerejo, que é o gerente do estabelecimento. Zé Maria, por que os pneus são tão importantes? Questão de segurança, onde você precisa viajar com segurança. A gente consta muito se o pneu tem durabilidade e se ele tem já limitador de segurança. Todo pneu tem um limitador de segurança, onde ele consegue verificar se há necessidade da troca ou não. Inspeção visual já é possível saber se precisa trocar? Já é possível saber se precisa trocar ou não. Isso aqui ele só consegue viajar se ele fizer essa revisão de segurança. Freios também são muito importantes? Muito importante. Nós temos... É um dos principais itens de segurança, onde a gente consegue ter frenagem suficiente para que não falte freio no carro, principalmente em estradas, subidas. Isso é fundamental. Questão da bateria também, a parte elétrica do carro é importante que se veja? É importante. Você tem sistemas e componentes, equipamentos onde você consegue testar e saber se ela vai ter problema na estrada ou não, tá? Isso é importante. Um pano rápido sobre óleo do motor, água do radiador e fluido de freio. Fluido de freio, cada uma vez por ano tem que ser substituída, a água do radiador tem que ser trocada, óleo do motor 5, 10 mil tem que ser substituído, questão de segurança e até não falhar no momento mais que o motor precisa. Amortecedores, mais um item de segurança que precisa ser checado. A cada 10 mil precisa mola, amortecedor, terminal, bandeja, precisa ser substituído se há necessidade, indiferente de quilometragem, mas precisa fazer uma revisão para viajar com segurança. Ok, Cerejo, muito obrigado. Lembrando ainda a parte de lâmpadas, de freio, de ré, tem que ser inspecionado, as palhetas do limpador de para-brisa também e encher o tanque de combustível e também separar um dinheiro do pedágio que subiu a partir de hoje nas estradas paulistas em até 8,47%. Sérgio, com você. Ok, Jorge, obrigado. E lembrando, né, a todos que todo cuidado é pouco, principalmente nas estradas, né? Saber agora como fica o tempo em mais cidades do interior paulista nesta terça-feira. Em Franca, tempo chuvoso, a máxima é de 24 graus. Em Bauru, tarde de tempo encoberto, a máxima também de 24 graus. Em Limeira, uma quarta-feira fria, os termômetros marcam 23 graus. Em Marília, o sol aparece entre nuvens, a máxima chega aos 25 graus. Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Parabéns à cidade de Assis, que faz aniversário hoje, 110 anos de fundação. E lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde a TV Assembleia transmite ao vivo os trabalhos parlamentares no plenário Juscelino Kubitschek. Você também pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia pelo portal no www.l.sp.gov.br. Nós voltamos amanhã a partir do meio-dia. Uma ótima tarde para você.